Posso orar, posso orar. Então vai. Oremos. O microfone tá no lugar certo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, Pai bondoso, de infinita misericórdia e amor, entramos em sua presença, Pai, para agradecer pela vida, para agradecer por mais essa oportunidade, na quinta-feira, de continuarmos e aprendermos o livro de Provérbios, Pai, é como ser sábios na vida. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza em mais essa aula, que o Senhor possa usar o Guilherme, Pai, o seu servo, para que ele possa nos instruir e nos conduzir em mais fino momento, mas que o Senhor possa estar acima de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Ó, Letícia Mayumi, a nossa cearense. Pernambucana, Guilherme. Mesma coisa. A escolagem. Cadeira. Ok, vamos começar então. Estamos lá no capítulo 10 de Provérbios. Estamos em menos pessoas hoje, mas da mesma forma eu quero que vocês participem. Ô, Letícia, a Amanda tá aí com você? Ela não tá participando da aula? Ela tá falando com os pais dela. Ah, que menina rebelde. Prioridades, né? Ok, é que eu lembrei que ela tá com você. Pra gente começar, queria saber de vocês. Você já afetou alguém de forma positiva ou negativa pelas decisões que você tomou? Eu imagino que a sua resposta seja já. Né? Eu quero mais do que isso. Eu não sei se já parou para pensar que em uma escolha sua, e como uma escolha sua pode afetar tanto a vida de alguém. Agora, sabendo que vocês já afetaram a vida de alguém de forma positiva ou negativa, qual que é o sentimento quando você influencia essa pessoa através da sua decisão de forma positiva? Como é que é o sentimento que fica quando você consegue fazer isso? Acho que de satisfação, pelo menos para mim é uma satisfação grande, uma alegria, né? Um contentamento ali com o que acontece. Ok, realmente nós ficamos alegres, né? Tudo que faz com que outra pessoa fique feliz por algo que nós fizemos nos deixa alegre. Quem mais? Eu diria gratificante. Gratificante também, ok. E quando é de forma negativa? Como que a gente fica? Principalmente quando a gente sabe que foi por alguma coisa que a gente fez, né? Eu acho que ia ficar com um pouquinho de remorso, um pouquinho de peso na consciência. Um pouquinho não, acho que bastante peso na consciência. Remorso, peso na consciência, ok. Desenvergonhada, talvez. Envergonhado. Desgosto. Bom. Desgosto. Decepcionado, frustrado. Bom, nós vamos ver agora nesse primeiro trecho, e no capítulo também de Provérbios, vai nos mostrar as consequências das nossas escolhas, tá? Sejam elas boas ou más. Porque as nossas escolhas nunca ficam restringidas apenas para nós. Elas sempre têm um poder de atingir outras pessoas. Então, alguém pode ler Provérbios 1, 10, né? 1 ao 5? Vou ler. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Ok, então, obrigado. Olha só que interessante. Porque o texto vai começar dizendo que o filho sábio dá alegria ao pai. Mas o tolo traz tristeza para sua mãe. Então ele já começa trazendo justamente a ideia, o ponto, que o nosso comportamento, seja ele sábio ou tolo, nos atingem, obviamente, mas também atingem outras pessoas. Então, se você é sábio, seu pai fica feliz. Se você é tolo, sua mãe se entristece. Então, aquele que é sábio, ele cria à sua volta um ambiente mais estável, um ambiente mais leve, mais seguro, um ambiente de confiança.
Agora, em oposição, a tolice é aquela que pesa o clima, que deixa aquele clima de tensão no ar, aquela sensação de ficar emocionalmente desgastado. Então, o modo que a gente vive impacta diretamente quem está ao nosso redor. E pelo que estamos vendo, ou você dá alegria ou você dá tristeza. Ou você dá alegria através da sabedoria ou você dá tristeza através da tolice. Não tem como você estar neutro nisso. Ou somos fonte de alegria ou somos fonte desse desgaste. E é por isso que ele fala desses tesouros de forma desonesta. Esses tesouros não levam a nada. Então, já imaginou, se coloca no lugar, imagina o seu filho chegar em casa com um caminhão de dinheiro de origem suspeita. Será que isso ia trazer uma paz para a gente? Meu amigo, isso aí é papo de perder o sono com medo da polícia chegar, bater na porta, arrancar todo mundo da casa, prender todo mundo. Então, a riqueza sem justiça, sem a sabedoria de Deus, ela é vazia. E ele vai trazer o contraste justamente com a justiça ou com a retidão, que ela é apresentada como aquilo que livra da morte. E sempre falamos isso, que não é aquela a morte no sentido físico, mas também espiritual, emocional. Então, viver de forma correta diante de Deus impede que a vida seja um fardo. Tem muitas pessoas hoje que levam a vida como se ela fosse um fardo. Como se a vida fosse uma coisa assim que não vê a hora de partir dessa para melhor. Né? Então, a vida não deve ser dessa forma. Nós vemos os discípulos de Cristo, a principal característica deles era o amor, e um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, como que a gente vai viver nessa tristeza, sabe, se arrastando pelos cantos? Não combina. E justamente para nos desincentivar a buscar esses tesouros desonestos, né, ou mostrar que nós não precisamos disso, o texto vai dizer no versículo 3 aí, né, o Senhor, e lembra, o Senhor tá tudo maiúsculo aí, né, pelo menos a minha Bíblia tá. Quem que ele está se referindo aqui? A que nome de Deus que ele se refere? É Elohim? Não. Tem. De Elohim seria se fosse só o S maiúsculo, pelo que eu me lembro, né? Acho que era isso. Quando era tudo... Eu não sei pronunciar. Yahweh. É isso daí. Esse mesmo. Né? Aquele acróstico, acho que é o nome. YHWH. Né? O Senhor, ele não deixa o justo passar fome. Deus sempre cuida daqueles que são justos. Então, enquanto o tolo vive dominado pelo desejo de ter e sempre com medo de perder, o justo vai aprender a confiar. E existe uma diferença muito grande entre viver tentando garantir tudo com as próprias mãos e viver sabendo que Deus cuida, que Ele provê. Então, quer dizer que a gente vai parar de trabalhar, esperar que caia o maná do céu, como antigamente? Eu gostaria que fosse assim, mas infelizmente não. Claro que não. Tanto é a carta de Tessalonicenses, se você nunca leu, né, os irmãos pararam de trabalhar achando que Cristo ia voltar em seguida. E Paulo vai lá e corrige, fala, não, volta a trabalhar. Não é para parar, não. Então, será que nós temos, então, que sair gastando tudo aí de maneira desenfreada, porque Deus vai prover a gente? Também não. Poupar e administrar bem os nossos recursos é também um reflexo da sabedoria de Deus. Mas há uma linha tênue entre poupar e a avareza. Porque o justo, ele não vai viver obcecado por ter mais. Mas ele administra bem os recursos que Deus deu a ele, sabendo que se Deus quiser dar mais a ele, ele vai dar. Ele sabe a quem pertencem todas as coisas. Lá em Ageu, capítulo 3, versículo Blau, eu não vou lembrar qual versículo aqui agora, que diz: o ouro e a prata pertencem ao Senhor. O nosso papel com o que nós temos, que não é nem nosso, é simplesmente administrar. Se somos bons administradores, temos mais. Né? A parábola dos talentos, aí para mais uma vez, eu já citei isso em alguma aula. Então, relembrando, isso não, tudo que eu estou falando não é uma justificativa para a gente ficar preguiçoso, até porque o versículo seguinte vai falar sobre o trabalho. Ageu 2, 8, 9. Obrigado. Eu tinha falado do capítulo 3 e errei. 2. Acho que nem tem capítulo 3. Então,
ele vai dizer o seguinte aí, né, no versículo 4, que a mão preguiçosa conduz à pobreza, enquanto a mão diligente produz prosperidade. Ao meu ver, isso pode e deve ser aplicado aos nossos recursos, ao nosso trabalho, mas eu acho que ele não está falando apenas de dinheiro. Tá? Eu acho, pode ser a minha opinião, você pode ignorar se você quiser. Mas eu acho que ele também está falando da postura de alguém que percebe a oportunidade. Ele vai trazer aqui o verão, né? Ele traz no versículo 5, que ele faz a colheita no verão. É o filho sensato. A maioria das vezes, nós estamos adiando decisões, fugindo de responsabilidade e evitando algum tipo de esforço. Mas aquele que é constante, disciplinado, comprometido, ele está que ele está mais esforçado, com o tempo ele tem um resultado melhor. Então, o verão são as oportunidades, pode ser visto como as oportunidades que aparecem, como é o caso aqui da colheita. Então, isso aqui é aplicado ao trabalho? Claro, mas também em todas as horas da nossa vida. Porque vamos supor que você é casado e você discutiu com a sua esposa ou com o seu marido. Quando que é a hora de resolver esse problema? Quando que é a hora de sentar e resolver? Eu não sou casado, mas na hora? Você brigou com sua mãe. Na hora, exatamente. O quanto antes, o mais rápido possível. Mas se você perde o verão, porque cochilou, como é o caso do preguiçoso aqui, meu amigo, você pode escolher um problema terrível. Uma coisa que podia ser resolvida com uma conversa, pode ser que destrua um casamento, um relacionamento, uma amizade. Isso pode também ser aplicado, por exemplo, à nossa vida espiritual. Tem gente que está esperando sabe-se lá o quê para começar a se dedicar ao Senhor. Mas se você está se dedicando agora, tenha certeza que você terá um futuro muito melhor. Terá um casamento melhor. Você vai ser um marido, uma esposa melhor. Você vai ser um trabalhador melhor, um filho melhor, um pai melhor, um melhor cristão. E como será? E como que eu sei que eu vou ser tudo isso? Você, rapaz, você, moça, solteiro ainda, como você sabe que você vai ser um bom marido ou boa esposa? Pela fé. Oi? Pela fé. Não era pra você responder, Letícia? Ah, Droga, era pra eles pensar. Ele falou solteiro e solteira, Letícia. É, você é casada já. E mãe. Exatamente, tá certa a resposta, Letícia, mas não era pra ela falar. desculpa. A fé. Se você quer ser um bom marido, o que você deve fazer? Ué, você segue o que Jesus ensina como um marido deve ser, que você será um bom marido. Aí você tem certeza que você será um bom marido. Mesmo sem ser casado, mesmo solteiro, mesmo jovem. A fé não é justamente a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem? Então, você pode ter certeza que se você estiver nos caminhos do Senhor, você, Davi, você, Carolina, você, Letícia, Mateus, e Melissa, e Yudi, todo mundo que está aí, vai ser um bom X, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, boa mãe. Porque essa é a nossa fé. Certo? Então, mas enfim, voltando. Percebe que cada vez que estamos vendo que a sabedoria vai sendo trazida nos capítulos de Provérbios, mais fica nítido como a sabedoria ela está sendo mostrada como um modo de vida e não como algo a ser usado somente em decisões. É claro que vai ser usado em decisões também, mas ela aparece no nosso cotidiano, na forma como lidamos com o trabalho, com o dinheiro, com as pessoas, com o tempo e com Deus. Parece que o convite para nós é pensar se estamos sabendo que vamos ter uma colheita. Né? Então, deixa eu reformular, né? Todos nós sabemos que vamos ter uma colheita. Então, o que a gente está plantando? O que você está esperando colher daqui a algum tempo? Como você se vê daqui a alguns anos? Será que o que você está fazendo hoje está garantindo o futuro que você terá? Como eu falei, você quer casar, imagino que a maioria que está aqui hoje é mais jovem, a maioria não é casado. Eu imagino que você quer casar e ter uma família. Será que você está pronto hoje para ser um bom marido, boa esposa já? Você tem plantado para isso?
Fica aí no ar para vocês. Né? Então, estamos sendo sábios e dando alegria aos nossos pais, como ele fala no começo, ou estamos sendo tolos e entristecendo a nossa mãe? Ninguém quer entristecer os pais. Todo mundo quer ser motivo de orgulho para os pais. E os pais se alegram quando os filhos se dão bem, quando os filhos vão bem na vida. E para nós, ir bem na vida é estar bem com o Senhor. Fala, David. Ô, Guilherme, deixa eu perguntar. Eu percebo que em muitos capítulos do livro de Provérbios, ele sempre se refere, tipo, quando o filho é louco, ele se refere à tristeza, especificamente à mãe. Tem algum porquê de não falar também do pai? Não sei. Justo. Pode ter, mas eu não sei. Tá bom. Obrigado. Mas eu posso procurar depois e tentar ver isso. Ok, vamos continuar aí. Lê do versículo 6 ao 11, alguém, por favor? Posso ler? As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração assentam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é a fonte da vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Ok. Rapaz, isso aqui é forte, esse trecho aqui. Como que você tem usado as suas palavras? Tem sido palavras sábias? Ou tem sido mais pendente pro lado da tolice? Porque o texto diz que as bênçãos coroam a cabeça do justo. Ele está mostrando que a vida de quem anda em retidão acaba sendo marcada por essa proteção, por essa honra, por esse cuidado de Deus. E ele faz um contraste. Esse capítulo é o que acho que tem mais contrastes aqui, onde ele coloca a boca dos ímpios como um lugar de violência. E o que mostra uma coisa interessante. O que sai da nossa boca denuncia o que existe dentro de nós. Não é a boca que define o nosso caráter, mas a nossa boca revela o nosso caráter. Isso também se reflete, que ele vai trazer aqui, no legado que nós deixamos. Onde ele fala isso? A memória deixada pelo justo será uma bênção. A memória do justo é lembrada com alegria, enquanto o nome do ímpio é esquecido. Todo mundo deixa uma marca no mundo. Como será que você vai ser lembrado no futuro? Porque algumas pessoas nos deixaram, viveram um bom tempo conosco, deixaram boas marcas e se foram, estão com o Pai agora. Talvez você conheça pessoas aí que sejam grandes homens do Senhor que já se foram e que influenciaram uma geração, talvez. Eu fico relembrando um pouco o passado das histórias que eu conheço da Igreja de Cristo. Nós vemos uma geração de missionários que vieram para o Brasil e começaram um trabalho, pesadíssimo com a evangelização, e a geração seguinte também, depois a outra já foi mais devagar, e daí veio a seguinte, já começou mais a ficar devagar, e daí veio a geração dos meus pais, por exemplo, e já estava muito mais devagar. A minha geração está quase parando, e eu vejo que a geração agora parou já. E tanto é que antes nós tínhamos muito mais professores, muito mais mestres, pessoas que realmente estavam ali empenhadas no trabalho ao Senhor, e hoje em dia os que temos são os dinossauros, né? Que são os mestres aí, alguns mais jovens vão aparecendo como promessas aí de um futuro professor, um futuro mestre, um futuro exemplo de alguma coisa, mas o que você acha? O que você gostaria de deixar no futuro para as pessoas? O que você gostaria de deixar em relação à igreja, eu digo, tá? Em relação ao mundo, eu não me importo muito. Mas o que você gostaria de que as pessoas se lembrassem de você? De que forma?
Pode falar. De alguém disposto, de alguém que foi disposto para coisas do Senhor e também que mantinha a alegria quando oferecia o serviço do Senhor e que sempre estava disposto a ajudar quando era necessário. Ok, muito bom. Alguém mais? Ninguém quer ser lembrado. Ninguém quer ser lembrado, né? Eu gostaria de fazer talvez um trabalho de capacitação com as mulheres, ou gostaria de talvez ter condições de ajudar as jovens mulheres e marcar, de certa forma, biblicamente a vida delas. Não sei. Ok. Ninguém mais? Ok, tudo bem. Eu vou usar da frase que eu ouvi de um professor que eu gosto muito, que ele diz assim: eu quero ser lembrado como cristão. É só isso que eu quero, só. Algumas pessoas, várias pessoas, na verdade, se foram também, e eu não vou dizer que não deixaram falta, não fazem falta, porque talvez isso possa ser pesado, mas eu quero dizer no sentido de que o trabalho delas talvez não tenha sido relevante para muitas pessoas, ou para algumas pessoas, ou são aquelas pessoas que talvez não compreenderam totalmente o serviço de um cristão. E claro, tá? Já eu explico isso, mas o texto está dizendo que a forma como vivemos hoje está construindo a memória que será carregada no futuro. E eu vou deixar claro isso, que eu não estou falando sobre ser famoso ou ter fama, mas é sobre o impacto significativo na igreja, no mundo, nas pessoas. Tem gente aí, várias pessoas que já partiram e são lembradas de forma muito querida. Né? Não tem a Mary sempre fala do pai dela, o quanto ajudou ela, e a gente sabe o quanto é Davi o nome dele, né? O senhor Davi, o tanto que ele influenciou uma geração. Né? Temos o senhor Norton, outro também que foi gigantesco assim dentro do Brasil aqui no trabalho que ele fez. E talvez você se lembre de outra pessoa também que fez esse trabalho. Agora, alguns passaram que se foram e assim não que seja preciso ser citado ou ser lembrado, mas talvez não compreenderam o papel de cristão que se tinha, que se deveria ter, tá? E não quero que também vocês pensem que a gente queira ser lembrado, que a gente precisa ser lembrado, mas que isso deva acontecer que prestamos ao Senhor. Porque a vida cristã não é, na verdade, sobre ser lembrado, mas sobre ser fiel. Essas pessoas são lembradas porque foram fiéis. E parece que ele vai aprofundando nessa diferença entre o sábio e o tolo, porque ele até repete algo parecido no versículo 9, né? Que anda com integridade, anda com segurança. Oh, desculpa, falei errado. Ele repete algo parecido no capítulo 9, onde a diferença entre eles aparece principalmente na forma como lidam com as instruções. Que ele vai falar que o sábio vai receber o mandamento, ou seja, a instrução, ele é corrigido, ele aceita isso, ele é bem direcionado. Agora, o insensato é aquele que reage mal, ele se justifica, se defende, por isso acaba tropeçando em vários obstáculos. Quem fala demais e escuta de menos acaba criando problemas que poderiam ser evitados. Então, se você, assim como eu, tem problema porque você fala demais, talvez você já sabe você temperar melhor as palavras, pensar melhor no que vai falar. Isso é um dom. Isso é ser sábio. Eu já machuquei muitas pessoas por não saber dosar as minhas palavras. E talvez você tenha passado por isso também. Só que isso tem um resultado. A sabedoria. Ou tem um resolvedor. Era essa palavra que eu ia falar, mas acho que não existe. Tem uma solução, melhor usar isso, né? Tem uma solução, que é justamente a sabedoria. E em seguida, o versículo 9, agora sim que eu cheguei nele, ele para mim é a chave do capítulo. Porque ele vai falar de algo que é importantíssimo. Assim, olha,
Se a pessoa quer ser um cristão, ela tem que ter essa característica, que é, versículo 9, quem anda com integridade. O que é integridade? O que é uma pessoa que anda com integridade? Acorda, vamos! O quê? Cumpre o que diz, ok. Eu acho que é aquele que tem, tipo, ele tem princípios fortes, valores fortes, ele cumpre realmente o que o Tec falou, ele cumpre o que diz, ele é honesto, ele tem uma vida boa, e muitas vezes é até visto como exemplo para outras pessoas, né? Então, eu acho que essa vida com integridade não é você buscar ser exemplo, é claro, mas você faz isso porque você tem princípios e valores, né, que conduzem a sua vida. Ok, o que mais? É aquilo de buscar a justiça. Ah, muito bom, gostei disso. Mas, olha, talvez a melhor definição que a gente possa ter para alguém íntegro tá correto o que vocês falaram, porque tudo está dentro disso, que é uma pessoa coerente com o que fala. Então, sim, alguém que cumpre o que diz, alguém que está em busca da justiça, sim, está correto. A pessoa íntegra, ela vive em paz porque ela não precisa sustentar uma máscara, uma mentira ou alguma versão dela. Né? Porque tem gente que é cristão na igreja, no domingo, no culto, quando tá os irmãos reunidos. Aí sim a pessoa tá ali dando glória, né? Mas longe não é assim. E essa pessoa não vive em paz por causa disso. Meu amigo, você sustentar uma mentira dá trabalho. Já tentou esconder alguma coisa dos seus pais já? Nossa, que trabalho que dá para mentir, né? Você inventa uma mentira, para você encaixar, tem que inventar outra mentira e outra mentira. Quem é falso, quem é hipócrita, tem que fazer a mesma coisa com a sua vida. E daí a vida é mais difícil, porque tem pessoas que trabalham com você, tem pessoas seus vizinhos que estão com você aí na sua casa, e daí você, por exemplo, vai chamar alguém do seu trabalho, vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia junto, aprender alguma coisa de Deus. Nem sabia que você era cristão. Acontece. Então, a pessoa que tem uma vida meio torta, ela tá sempre em tensão, com medo de ser exposto, com medo de ser descoberto. Então, o texto vai falar sobre essas atitudes que são sutis. Ele menciona aí o piscar de olhos, uma fala imprudente, porque para mostrar que nem todo mal é escancarado. Às vezes, o mal vem em gesto pequeno, em ironia, insinuação, manipulação. A pessoa que age assim pode até parecer esperta, mas ela está cavando a própria ruína. Porque a falta da verdade, ela destrói relacionamentos aos poucos. Né? Por exemplo, quando a gente começa a namorar, principalmente no início do namoro, muitas vezes a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. Então a gente é 10 vezes mais romântico, 20 vezes mais gentil, 30 vezes mais apaixonado pela pessoa, e com o decorrer do tempo, o que as pessoas geralmente falam? O amor acabou. Não, é porque agora eu estou sendo eu mesmo. Eu não consigo manter aquilo lá o tempo todo. Não é assim que muitas vezes acontece? Daí acontece, a pessoa namora 2 anos e acaba o relacionamento. Porque daí a pessoa não se conheceram de verdade quem era. Eu, inclusive, vejo muitos cristãos aí, eu vou usar só de... Não estou acusando ninguém, mas eu vejo algumas pessoas com problema no casamento porque cristão, há uma cultura onde diz que cristão tem que casar logo. O que eu concordo, mas discordo. Tem que casar logo mesmo. Tem que casar, né? Porque vai ficar namorando pra quê? Se vai ficar namorando por namorar, não tem porquê. Ou o ideal seria que a pessoa namorasse com o propósito de casar. Mas, a maioria das vezes, o que nós estamos vendo são jovens muito apressados para casar, para ter as suas intimidades liberadas por Deus, e não pensando que está casando, muitas vezes, com uma pessoa que não vai conseguir manter aquilo que apresentou por muito tempo. Isso gera uma desilusão, gera problema no casamento, até na relação íntima, que é o que você queria, vai gerar problema também. Então, olha, quando eu e a Letícia começou a namorar, a gente tentou ser bem verdadeiro um com o outro, assim, acho que a gente foi perdendo até demais. Mas também que era para não restar dúvida, assim, de quem que a gente era.
E hoje em dia a gente está super bem por causa disso. Acho que isso na época não foi pensado, talvez por mim, intencionalmente em fazer, mas graças a Deus, talvez ele tenha jogado uma sabedoria em mim ali para que a gente nós dois, para que agíssemos de maneira honesta um com o outro, para falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tinha de expectativa um com o outro no nosso casamento, na nossa vida junto, no nosso futuro, como é que a gente ia fazer, e a gente chegou num bom senso. Porque, ó, eu vou entrar já que eu entrei nesse assunto, vou terminar ele, porque eu tenho falado para alguns jovens aí que falam que, eu vou casar com ele porque ele é cristão. Tá certo. Você tem que casar com um cristão mesmo. Que, julgo desigual, beleza, eu concordo, tá certo. Mas, julgo desigual não é somente casar com aquela pessoa que é cristã. É também ter os outros objetivos alinhados também. Vamos supor que você quer ser missionário lá na Venezuela. E o seu prometido, prometida, quer ficar no interior de São Paulo cuidando da fazenda dele. E aí, quem que vai abrir mão do sonho de quem aí? Isso tem que ser conversado. Porque senão, se vocês casam, vocês estão em julgo desigual, tá cada um num canto. Tá cada um com um pensamento no lugar. Enfim, voltando para o assunto, tá? O texto vai fechar aqui com a boca do justo sendo fonte de vida. Tá? Ou seja, alguém sábio não é apenas quem evita o mal, mas quem produz coisas boas com as suas palavras. Palavras que encorajam, que orientam, que acalmam, que edificam. Ele vai falar da boca do perverso. Essa é o oposto total. Ela, quando aparece com destruição. Ela parece inofensiva, mas ela traz destruição. Nossas palavras têm um poder de gerar vida ou morte emocional nas pessoas ao nosso redor. Será que você tem usado bem as suas palavras? Quando você abre a sua boquinha bonitinha, é para ofender, para machucar, para humilhar, para, sei lá, fazer o que mais? Ou para orientar, para amar, para construir alguma coisa? Claro, tá, gente? Eu tô falando assim, porque tem ambiente de amizade onde a gente tem uma liberdade maior para brincar e tudo mais, ok? Eu não tô falando desses casos, que aí a gente às vezes fala para ofender na brincadeira, né? Que daí é um amor estampado de violência. Mas e com as pessoas, né? Porque nós vemos muitas pessoas que têm um comportamento muito explosivo com as palavras. E é difícil lidar com isso. Fala, Ticinha. Eu ia dizer que uma coisa que é bem comum é a gente aprender a falar antes de aprender a comunicar. Porque a gente aprende a falar quando a gente é bebezinho, né? Logo o nenê fica aqui, daqui a pouco ele tá falando umas palavrinhas. A gente aprende a falar muito cedo, mas a gente aprende a comunicar muito tarde. E nesse processo de saber falar e saber comunicar, a gente acaba buscando, às vezes, na nossa própria família, no nosso próprio meio, né? Uma comunicação que muitas vezes não é uma comunicação. Temos um comunicador aqui. Às vezes não é uma comunicação muito agradável mesmo. Sim. E a gente acaba tendo alguns vícios, né, na nossa comunicação. Seja, não estou falando nem no sentido de linguagem, no sentido de comunicação mesmo. E quando a gente fala sobre usar a sabedoria também no falar e ser mais parecido com Cristo, a gente precisa aprender a forma como ele se comunicava. Porque falar, a gente fala qualquer coisa, a gente fala besteira, a gente fala coisa bonita, a gente fala coisa que parece sábia, mas que às vezes é vazia. A gente fala muitas coisas, mas comunicar com sabedoria, comunicar aquilo que deveria estar na nossa essência, né, que é a essência de Cristo, é um trabalho que só andando com ele mesmo e andando na sabedoria que a gente vai conseguir alcançar esse nível de uma boa comunicação. Então não é só de fato falar para ferir palavras, porque as palavras às vezes elas não machucam, mas elas não machucam aparentemente, né? Mas às vezes elas vêm carregadas de violência, de Sim. uma aparência boa, né? É. Mas aprender a comunicar como Cristo se comunicava só andando com ele mesmo. E isso é uma diferença boa que ele se trouxe mesmo, de falar e se comunicar.
Porque todo mundo fala, mas nem todo mundo se comunica. Ou talvez nós não nem todo mundo saiba se comunicar de maneira sábia. Porque eu conheço pessoas que até quando quer ajudar, machuca. Tá bem intencionado, quer dar um auxílio, quer dar um apoio, mas não se comunica de uma boa forma e isso acaba trazendo uma consequência. Fala, Letícia. O que vocês estão falando agora me lembra daquele ditado que falar qualquer um fala, né? Mas, não sei se é um ditado também, mas falar qualquer um fala, só que se comunicar, conseguir transmitir a intenção, é difícil, porque às vezes não é o que você fala, mas como você fala. Sim. Então, exatamente. E aí entra com isso a sabedoria para nos auxiliar a como nos comunicar de maneira que construa boas relações. Que tem essas características aqui. O sábio. Cadê? A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então, olha como a justiça, como a sabedoria de Deus nos auxilia até nisso. Até nisso. Alguém pode ler o 12 ao 14, por favor? Antes de ler, quem aqui tem dificuldade em perdoar? Alguém? Isso é um não de negativo que você não tem ou um de sim que você tem, Dani? Não tenho dificuldade. Não tem. Gabriela Dias tem dificuldade? Melissa tem dificuldade? Vocês são rancorosos, então. Guardam rancor no coração. Pode se retirar da sala, então, por favor? Então, por favor, vocês saiam, que a gente vai conversar só a gente aqui. Brincadeira. Não, eu confesso assim que, assim, pra mim, acho que depende um pouco da situação. Tipo, depende o quanto foi isso. Mas eu sei que não era pra depender, então. É sim ou não a resposta, Carol? Ué? Eu acho que a Carol definiu muito bem. Às vezes não é guardar um rancor, às vezes é você não querer reconhecer que você tá errado em uma situação que você acha que tá certo. Ok. Então, esse trecho que a gente vai ler agora aqui é para vocês. Tá? Para mim também, para vocês, para todos nós, na verdade, mas para quem tem esse problema mais evidente, quem identifica isso de maneira mais fácil. Alguém pode ler, por favor? Posso ler. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Ok, então olha só. Tá? No fim, essa falta de perdão que eu comentei, ela pode ser compreendida como falta de amor. Tá? Onde existe ódio, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma divisão. E o amor entra no contraste, aparecendo com uma força bem diferente. Que ele vai dizer que o amor cobre todos os pecados. Aparece como algo que cobre as transgressões. E cobrir não significa que nada aconteceu. Mas alguém que escolhe não expor, escolhe não ferir de volta. Escolhe não transformar o erro do outro num palco. Então, o amor age aqui como um agente de restauração. O texto está mostrando que como a maneira que lidamos com as falhas dos outros revela muito sobre o que está governando o nosso coração. Se o amor está governando o seu coração, então você busca um relacionamento restaurado. Se é o orgulho, você alimenta os conflitos. E é exatamente por isso que o versículo continua falando da boca. E vai bem de conta com o que nós falamos agora há pouco, de usar nossas palavras de maneira sábia. Vai dizer no versículo seguinte que o sábio acumula conhecimento, enquanto a boca do tolo é ameaça constante de ruína. Ou seja, ela fala bobagem. Enquanto o sábio está guardando, está filtrando, está ponderando no que vai falar, o tolo está despejando tudo o que pensa, sem critério, sem freio, sem consciência no impacto que ele vai trazer com suas palavras.
O sábio entende que nem tudo precisa ser dito e que o silêncio também é uma forma de sabedoria. Que ouvir é tão importante quanto falar. Agora, o tolo vai transformar as suas palavras em armas e, sem perceber, traz um prejuízo muito grande para a sua vida. Olha, isso é um baita prejuízo para a sua vida. Meu amigo, o fato de você não saber perdoar, não saber lidar isso com amor, nossa, isso... Sabe de quem vai perder a paz? Você. Não é nem quem te ofendeu. Às vezes quem te ofendeu nem sabe que te ofendeu. Mas você perde a paz. Você, por não perdoar a ofensa que fizeram com você, você fica guardando algo no coração ruim, que pode contaminar outras coisas. Às vezes você pode fazer mal para um irmão, você pode causar uma divisão na igreja. Fala, David. Eu acho que muitas das vezes a gente confunde a questão de perdoar alguém e se desculpar, talvez, porque quando a gente entende perdoar, a gente também pode compreender de esquecer aquilo que aconteceu e não levar à frente como um meio, talvez, de usar aquilo contra aquela pessoa, num futuro próximo, talvez. Então, eu acho que muitas das vezes eu já presenciei, eu já fiz isso também uma vez, eu confesso, mas, tipo, de usar as coisas que fizeram para mim e falar que perdoar, mas na frente retomar aquilo de novo e como você disse, que eu achei bem interessante, usar como palco, sabe? Para realmente muitas vezes para oprimir aquela pessoa e para devolver, e você fala que perdoa, sabe? Então eu acho que tem que tomar cuidado com as palavras. Eu acho que muita gente fala isso, que é revirar o caixão, né? O assunto já tinha morrido. Ah, mas e você que lá em 1999 fez aquilo comigo? E você que falou que ia ser assim, não muda nunca. Ah, é sempre assim, é tudo igual. Então, realmente a gente faz isso. Joga na cara. Mas não estava resolvido? Não. Então, você guardou todo esse tempo. Letícia? Tudo bem? Ok. Eu vi uma pancada no chão. Ai, meu Deus. Quem caiu aqui? O que eu tava falando? Não, o que eu tava falando? Esqueci, meu. Muitas vezes, dá de 1900 quanto a gente guarda no coração. Isso, obrigado. Então, você alimentou algo ruim no seu coração. E isso, olha, eu já vi... Mas vamos falar a verdade? Olha, eu acho que muitos irmãos na igreja são muito sensíveis. Muito sensíveis. Nossa, isso é uma coisa assim que... Muito, muito sensíveis. E sabe o que eu acho? Essas pessoas têm que se arrepender. Tem que se arrepender, cara. Pô, tem que começar a nutrir esse amor. Eu não sei quem eu estava conversando esses dias, não sei se eu li isso em algum lugar, que às vezes é melhor dar o benefício da dúvida e deixar nisso. Por exemplo, será que aquela pessoa falou aquilo para me magoar, para me machucar? Eu acho que não. Então deixa para lá, nem vou nem lembrar disso. Não vou nem ficar pensando nisso. Porque, porque olha, eu não vou falar isso, porque não, talvez exponha a pessoa. Mas eu conheço uma pessoa aí que, assim, o irmão ficou ofendido porque não cumprimentou a pessoa. E daí essa pessoa respondeu, meu amigo, eu nem vi. Eu tava passando, né? Essa pessoa tinha um recém-nascido novinho, né? Falou, não, eu tava cheio de coisa carregando, nem vi você, me desculpa. Então, olha como as pessoas se magoam, né? Muito fácil, é muito sensível. Claro que nós também temos que ter uma sensibilidade em lidar com essas pessoas, mas há uma sensibilidade muito grande. E eu penso que talvez isso aconteça porque muitas vezes achamos que temos um certo nível de intimidade com os irmãos em Cristo. E muitas vezes não temos. Por exemplo, eu sei com quem eu tenho uma intimidade maior, com quem tenho menos, e eu sei a forma que eu lido com cada um. Agora, às vezes, pode ser, por exemplo, que a Carolina acha que tem a mesma intimidade que o Davi tem comigo. E daí ela espera o tratamento igual, só que é diferente por causa do relacionamento, enfim. E acho que acaba magoando. Então, bom, enfim, né? Acho que todos nós, então, a lição é nutrir esse amor no nosso coração. Olha, lê pra gente o 15 ao 17 aí, vamos fechando, que senão não vai dar tempo de fechar a ideia. Lê alguém, o 15 ao 17. Eu leio. A riqueza dos ricos é a saciedade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida,
mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Olha só que interessante. Ele fala que a riqueza do rico é a sua... O quê? Cidade fortalecida, minha versão. Isso ele está falando de maneira humana. O dinheiro cria uma sensação de proteção, de segurança, de controle. E o pobre, muitas vezes, vive mais exposto mesmo, mais vulnerável, ele sente mais o peso da vida de uma forma mais direta. Mas, Provérbios aqui não está elogiando a riqueza e também não está desprezando a pobreza. Mas está mostrando que qualquer segurança baseada em recursos humanos, ela é limitada. Por isso que logo em seguida o texto muda o foco e vai falar do trabalho do justo que vai conduzir a vida. E o rendimento do ímpio, do tolo, conduz ao pecado. O ponto não é o quanto a pessoa tem, mas como ela vive e por que ela faz o que faz. O justo trabalha, cresce, conquista, mas o resultado do seu esforço, e o resultado do seu esforço vai gerar uma paz, um equilíbrio, um alinhamento com Deus. Aquele que é ímpio, ele até pode prosperar, mas o que ele constrói afasta ele de Deus, vai roubar ele a sua paz, ele vai ser empurrado para as coisas erradas. E o texto fala que nem todo... Dá-se a entender que nem todo crescimento é sinal de bênção. E nem toda prosperidade é saudável. Existem conquistas que são muito caras. Custa a sua consciência, custa a sua família, a sua fé, a sua integridade, que é o que nós falamos agora. Quantas pessoas nós não conhecemos que oraram, pediram para a igreja orar para um trabalho melhor, receberam esse trabalho e se afastou de Deus? Você imagina que conheceu pessoas assim também. Nem tudo que dá lucro nos conduz para perto de Deus. Nem tudo que nós recebemos é bênção. E por isso que o versículo fecha esse raciocínio dizendo que quem aceita a correção anda no caminho da vida, mas quem rejeita a repreensão se perde e pode levar muitos outros juntos. O problema do ímpio, do tolo, não é errar, mas é não aceitar ser corrigido. Ele não aprende, não muda, não vai ajustar o seu caminho. Agora, o justo entende que a correção é a proteção, não é o ataque. Ele prefere ser confrontado agora do que se arrepender depois. Olha só, vamos ler o trecho grande aí, depois a gente... Grande não, depois eu... 18 ao 21, depois eu vou ler o trechão grande daí, até o fim do capítulo. Alguém pode ler, por favor? O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apatentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Até o 21, né? Isso. Então, o texto está desenvolvendo a mesma ideia do capítulo. E agora o foco se volta de maneira mais clara, novamente, para o poder das palavras. E o que elas revelam sobre o coração dessa pessoa. Então, ele mostra que quem esconde o ódio está mentindo. E quem espalha calúnia é insensato. Isso não se trata apenas das pessoas que são explosivas ou agressivas, mas principalmente daquelas que aparentam uma tranquilidade por fora, mas guardam um ressentimento, uma mágoa, intenções ruins por dentro. A pessoa que esconde o ódio pode até parecer madura por ele estar escondendo isso, mas o problema é que esse sentimento, quando não é tratado, acaba saindo de algum jeito. Então vai sair nas suas palavras, ou fazendo fofoca, ou fazendo ironias, ou alguma atitude que pode machucar. E quando eu estava lendo isso aqui, eu achei que eu estava sendo sábio fazendo isso. Eu descobri que eu estava sendo tolo. Eu fiquei muito tempo escondendo meu ódio para que as pessoas não vissem e achassem que estava tudo bem. E eu falei, nossa, como eu estou sendo sábio por isso, estou conseguindo me controlar. Não, estava sendo tolo. Misericórdia, orem por mim. Por isso que o texto chama isso de insensatez. Porque fingir que está tudo bem só traz problemas. Não é para você fingir que você está bem, é para você estar bem. E por isso que o versículo seguinte vai falar sobre os excessos das palavras. Onde há muita fala, onde quem fala sem se policiar, acaba falando bobagem, acaba pecando. Mas quem controla a língua é o sábio. E o texto mostra que
a falta de domínio sobre a fala geralmente revela um coração que também é sem filtro, sem freio, que não discerne o que vai falar. E quem fala demais, normalmente, fala o que não deve, na hora errada e do jeito errado. Mas a sabedoria, ela aparece na capacidade de saber quando falar e quando se calar também. Nem tudo, como eu disse, precisa ser dito, e nem toda a verdade precisa ser jogada de qualquer jeito. E o silêncio também, muitas vezes, protege mais. Agora, claro, não é ficar calado é omissão. Mas às vezes é preciso ficar calado. Isso é sabedoria também. Então, o que vai separar a sabedoria de ficar calado e a sabedoria de falar? Penso eu que o jeito que se fala, a forma que se é falada. Então, por exemplo, vamos colocar um contexto onde a pessoa talvez esteja conhecendo a Cristo. E nós sabemos que as pessoas que estão no mundo, muitas vezes elas falam muita besteira, falam palavrões, assim, isso é um vício que elas têm. Eu não vou ficar falando, corrigindo ela o tempo todo. Não fala isso. Não fala isso. Não fala... o cara vai cansar de mim. Então é melhor eu deixar falar e, com o tempo, criando essa intimidade, corrigi-lo. Olha, irmão, talvez essa linguagem que você tem usado, talvez não seja adequada agora para um cristão, ou para o cristão que você está querendo ser. Claro que isso não é ser conivente, mas é agir com sabedoria com os de fora. Um exemplo qualquer aí. Agora, o texto também vai aprofundar a ideia quando diz... Pode falar, Carita. Quer falar agora ou quer falar depois? Pode ser agora, Então rapidinho. vai. Uma pergunta. Mas, tipo, também tem a questão, né, do capítulo anterior, que ele falava que também a gente tem que saber para quem que a gente tá falando. Sim. Né? Tipo, e se eu for falar para tal pessoa, às vezes só vou levar um insulto e, sei lá, se for pra uma pessoa realmente sabe, quando ele realmente vai acrescentar. Mas, tipo, como que a gente realmente sabe se aquela pessoa vai aceitar ou não? Porque, tipo, às vezes você tá conhecendo ali a pessoa, não tem certeza. O texto do capítulo passado, na verdade, não estava falando sobre você não falar, mas você não insistir em falar demais com aquela pessoa que não quer aceitar. Então, você pode falar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Agora, a pessoa não quer, você vai lá e falar de novo. A pessoa não quer, você vai lá e falar de novo. Acho que não precisa fazer isso. Igual a Mary falou, né? Não sei quem que era, parente dela aí, falava 2 vezes e deu. Não, já falei 2 vezes agora. Ou você pode, no futuro, retomar o assunto. Olha, a gente tinha conversado aquela vez, vamos retomar e tal. Pro pai dela, né? Obrigado. Então, no capítulo passado, nós vimos que não adianta insistir em falar com o tolo, porque ele não vai aceitar. O ponto estava na insistência, não em nos calarmos para não falar nada. E nós já vimos também, o exemplo que eu dei agora, por exemplo, quem não está em Cristo já é tolo por não estar em Cristo. Mas não existe sabedoria fora de Cristo. Fala, Leticinha. Ficou claro, Carol? Acho que é isso, né? Fala, Lê. Eu só ia complementar uma coisa que você falou, né, sobre em que ponto, até que ponto, né, ficar quieto, até que ponto se calar ou falar. Uma das coisas que eu particularmente percebi é que muitas vezes eu acabava falando algumas coisas na mágoa, na raiva, na tristeza, que eu sabia que eu não precisava falar, mas naquele momento parecia que eu só queria causar uma dor que eu estava sentindo, e propositalmente mesmo, assim, Sim. e às vezes de uma forma sutil, até me justificando, como quem diz assim, eu vou falar só isso aqui, porque eu ainda tô sendo suave, tô sendo gentil com a pessoa, porque eu poderia falar muito pior. Sim. Aquele meme, né? Na minha cabeça, eu falei muito pior, né? Então, em minha defesa, falei foi pouco. Mas hoje em dia eu já tenho tentado praticar o silêncio mesmo, até no momento em que eu tô falando. Já várias vezes eu me peguei, eu vou não sei o quê. Não, peraí. Aí eu me calo assim mesmo e paro e falo assim: olha, eu não vou continuar, porque senão eu vou falar o que eu não devo. E falo com essas palavras mesmo, assim, eu deixo bem claro para a pessoa que eu iria falar algo que não seria interessante na nossa conversa e que por identificar aquilo eu prefiro me calar. E eu vejo que não é uma tarefa fácil, porque é muito rápido a gente acabar sendo tolo nas nossas palavras mesmo. Sim. Porque
Como eu falei, eu abro assim, sinceramente, que eu queria machucar mesmo algumas vezes que eu falei, mas queria machucar pouquinho, então eu falei pouquinho. Que é isso, irmã? Eu Que é podia isso? ter falado mais. Mas hoje em dia eu já vejo que nem esse prazer me dá mais prazer, sabe? Antes me dava prazer. Hoje em dia eu já vejo que não me dá prazer, porque eu vejo que não para por aí. Porque se eu machuco um pouquinho, daqui a pouco a pessoa tá me machucando um pouquinho de novo. E daí eu mais um pouquinho, e o outro mais um pouquinho. E assim a gente vai se machucando até muitas vezes a relação tá tão machucada que para consertar vai levar muito mais tempo. Então eu tenho tentado mesmo praticar o silêncio na hora. Às vezes bem aqui eu quase que engulo de novo, assim. Sim, e de fato, às vezes o silêncio acaba protegendo mais. Às vezes a pessoa também não suporta o que vai ser falado. Lembra o que Jesus fez? Tem muito para falar para vocês ainda, mas vocês não estão prontos. Vocês não suportariam toda a verdade que eu tenho para falar para vocês. Então, por exemplo, uma das coisas que torna o evangelismo não eficaz com aqueles pregadores que ficam no centro do lugar pregando, você vai para o inferno. Meu amigo, isso é uma verdade? É. Mas é uma verdade que a pessoa não está pronta para suportar ainda. Ela não entende. Era melhor o pessoal ficar quieto. Ir lá, talvez, um a um, falar, explicar o porquê, o que Jesus está oferecendo para resolver isso, e assim por diante. Fala, Lili. Uma sabedoria falada de uma forma tola não é sabedoria? Não. Não é. Não é. Eu posso ter algo sábio para dizer, mas de uma forma não sábia vira tolice. Pode, com certeza. Okay. Acho que, na verdade, talvez esse seja o meu maior dom. De falar uma verdade de maneira tola. Ok, mas enfim, vamos continuar que o nosso horário já deu mas eu tenho que acabar esse capítulo, porque senão vai ser 2 semanas para a gente retomar. Eu não quero fazer, daí vai ficar 2 semanas um capítulo vago aí. Enfim. Então, olha só. O texto também vai falar que a língua do justo é como prata escolhida. E o coração do ímpio tem pouco valor. A prata, no mundo antigo, precisava passar por um processo de purificação para se tornar valiosa. Da mesma forma, as palavras do justo, elas passam por um filtro também, por uma queima, para tirar o que é ruim. Então, esse filtro vai medir o caráter, a consciência, o temor a Deus que a pessoa tem. Por isso que elas têm peso, por isso que têm valor, porque elas edificam. O coração do ímpio é algo vazio, sem profundidade. E não é que ele fale pouco, mas é que ele fala não sustenta, não edifica, não traz vida. Falta conteúdo, falta verdade, falta temor. Isso mostra que o problema nunca foi a boca, mas o coração que está governando essa boca, na verdade. Então, o trecho vai fechar dizendo que os lábios dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Então, aqui a palavra está ganhando um peso ainda maior, porque a palavra do justo é comprada ao alimento, né? O alimento nutre, fortalece. A Letícia está aí, ela é nutricionista, né? Ela sabe o quanto alimento é importante, uma boa alimentação, o quanto é importante, e quanto uma má alimentação traz problema também. Então, conviver com uma pessoa que fala de maneira justa, cresce junto. Ela amadurece também, ela aprende também. Agora, conviver com um tolo, meu amigo, é autodestruição. Ele mesmo se perde, ele rejeita o conselho do sábio, ignora o limite, não aprende com os erros, e traz para todo mundo um cansaço. Então, no fim das contas, o que a boca revela é o coração. E o coração nosso vai revelar o nosso destino também. Quem vive com ódio escondido fala demais, não filtra o que diz e não aceita a correção. Ele constrói um caminho de ruína, mesmo achando que está tudo sob controle. Agora, quem anda em justiça aprende a controlar suas palavras melhor, trata o coração, trata bem o coração e escolhe falar com sabedoria e se torna uma fonte de vida para outros. É por isso que eu percebo que Provérbios bate tanto nessa tecla do que falar. Porque as falas constroem ou destroem, aproximam ou afastam, curam e ferem. E revelam quem nós somos também. E eu fiquei me perguntando, o que eu tenho que fazer, né, para então ser melhor? Como eu disse, né, essa talvez seja a minha maior dificuldade, é falar o que é certo de uma maneira boa, de maneira construtiva.
E eu fiquei começando a pensar, lembrar no que nós já vimos, no que nós já falamos aqui. Eu falei, bom, eu sou um jovem que eu não quero me contentar com a minha experiência, então acho que eu estou no caminho certo. Logo, eu preciso ouvir a voz da sabedoria que está gritando por aí, e para isso eu preciso temer ao Senhor. E eu cheguei à conclusão que eu preciso ter mais fé em Deus. Eu tenho orado, quando eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus constantemente que Ele aumente a minha fé. Eu sempre achei que eu tivesse uma boa fé, mas vendo as minhas atitudes eu percebo que não. Eu acho que a tolice e muitas vezes me cega. E me faz eu pensar que eu estou numa segurança, assim, que eu tô super conectado, super, como se diz, super alinhado com Deus. Mas quando eu vou percebendo as coisas que eu falo e a forma que eu falo, eu percebo que eu não estou. Miserável homem que sou, como diz Paulo, né? Enfim, alguém leu 22 a 31, por favor? 31 até o... Pode até o 32, na verdade, né? Pra gente finalizar. Isso. Ok, obrigado. Então, olha só. Aqui como eu disse, esse capítulo é cheio de contraste, né? Então, o tempo todo está falando sobre os justos, sobre os ímpios, sobre o sábio, sobre o tolo. Então, a primeira coisa que ele fala é que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Isso é bem importante porque a Bíblia não está dizendo... Desculpa, eu falei errado. A bênção do Senhor traz riqueza. Isso, eu não falei essa parte. A Bíblia não está dizendo para a gente aqui que o dinheiro é errado. Ela não diz isso. E nem que prosperar é pecado. Nós já sabemos, nós falamos sempre disso, que o amor ao dinheiro que é um problema. Mas existe um tipo de prosperidade que vem acompanhada de uma ansiedade, de uma culpa, de um medo de perder, de um desgaste emocional e, consequentemente, de um afastamento de Deus. E existe uma prosperidade que vem da mão de Deus, que vem um crescimento junto. Então, a diferença não é no quanto se tem, mas em quem está no centro da nossa vida. Quando a bênção vem de Deus, ela não exige que você sacrifique a sua família para ir trabalhar. Ela não exige que você abandone a sua fé para ir trabalhar. Ela não exige que você abandone a sua integridade. Ela não vai pesar na sua consciência, mas ela vai acrescentar. E vai fazer isso sem roubar a sua paz. E em seguida ele usa um contraste interessante ao dizer que o tolo se diverte praticando mal, enquanto o homem sensato encontra prazer na sabedoria. E então, o problema do tolo não é apenas a falta de conhecimento. Nós temos falado bastante sobre isso já. Mas ele tem um prazer no mal. Ele se diverte com aquilo que destrói. Ele acha graça. Ele normaliza o que é errado. Agora, o sábio encontra a alegria em fazer o que é certo, em ver um propósito, em construir algo que vale a pena. Então, a maturidade tem muito mais a ver com o que nos dá prazer. O que nos dá prazer. E eu tenho falado isso há um tempo já, né, que para mim a grande chave de ser cristão é encontrar prazer nas coisas de Deus. Você tem sentido prazer nas coisas de Deus? Para você é um prazer estar com Deus, estar com a igreja, estar indo no culto, estar louvando, estar orando, estar lendo, estudando? É um prazer? Isso que direciona a sua vida. E na sequência vai falar aqui que aquilo que o ímpio teme acaba acontecendo com ele, enquanto o justo recebe aquilo que deseja. Isso fala no versículo 24. Será que significa que o justo vai ter tudo o que ele quiser? Sim ou não? Não. Não?
Ok. Ok. Eu vou responder não, porque eu penso que é o mais certo a se pensar. Mas eu já acho que sim também. E eu vou ousar aqui no meu pensamento. Ousadia e alegria. Pode ser que o justo receba assim tudo que ele deseja. Porque o desejo do justo é moldado por Deus. Então, sabe o que alguém... Eu imagino que alguém justo vai desejar o quê? Que nada afaste dele de Deus. Ué, que nada me afaste de Deus. O justo pode receber o que ele deseja porque ele aprendeu a desejar o que vale a pena. O justo deseja o que Deus deseja. Será que eu viajei muito nesse meu pensamento? Ou tá... Não, acho que não, né? Mais ou menos. Tá bom. Se eu viajei muito, você pode ignorar e tocar em frente e achar que não, que eu também concordo. Eu não acho que o justo talvez receba tudo, mas eu penso que pode ser que ele receba. Se ele é justo de verdade, ele vai receber. Mas enfim. Em seguida, ele vai dizer que a tempestade vem para todo mundo, né? Para os justos e ímpios. Ele fala da tempestade, passar a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece. Então, a tempestade passou para o justo e para o ímpio. O ímpio foi-se embora. Por quê? Porque ele construiu a sua vida em coisas frágeis, coisas que eram levadas facilmente. O justo permaneceu porque ele está enfirmado em algo que não se abala. E o texto volta a falar da preguiça, de novo, usando uma comparação que o preguiçoso é como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Ao meu ver, isso aqui é um incômodo. Eu não sei se você já teve fumaça nos seus olhos, já participou de um churrasco, ou seja, eu já fui churrasqueiro algumas vezes. Pô, quando bate a fumaça no olho, amigo, você pisca que não sai aquele gosto de fumaça do olho, não sai aquela sensação. E um remédio antigo que eu uso até hoje, não sei se esse é remédio, não sei se é nem saudável usar, talvez a Mayumi tá aí possa explicar melhor isso, mas para afta, algumas pessoas falam, joga vinagre, queima ela e arranca tudo. Então, talvez você entende de comida. Eu acho né? que era fogo mesmo e você entendeu como vinagre. Então, tem gente que fala vinagre, gente que fala sal, várias coisas para afta, né? Não sei. Dizer que a Mayumi ia saber umas manhas aí. Nutricionista, não médica. Mas é que às vezes tem umas manhas de tirar esse negócio com alguma comida específica aí, ácida, cítrica, sei lá. Bom, enfim. De qualquer forma, eu não sei se você já jogou vinagre na sua boca, porque sua boca fica toda esgruvinhada, assim, eu não sei explicar, ela fica meio grossa, assim, aí a gengiva começa a descascar, é horrível, tá? Então eu vejo que isso aqui é um grande incômodo, ele incomoda, o preguiçoso atrapalha, ele frustra. A preguiça não é só falta de vontade de trabalhar, mas também é uma falta de responsabilidade, falta de compromisso, falta de senso de viver. É a pessoa que sempre dá trabalho para os outros, que nunca resolve o que precisa, que sempre está ali para atrasar. E ele vai dizer também, no que nós lemos aí, que o temor do Senhor prolonga os dias, enquanto os anos dos ímpios são abreviados. Isso, mas como já falamos também, não é uma promessa matemática de longevidade, mas é um princípio. Quem vive com o temor a Deus tende a fazer escolhas mais sábias, mais equilibradas, mais saudáveis. Já quem vive sem limite, sem freio, sem reverência, acaba indo para um caminho que pode destruir ele aos poucos, ou de maneira total, seja física, emocionalmente, espiritualmente. O texto vai dizer em seguida que os justos se transformam com alegria. A esperança dos justos se transforma em alegria, enquanto a expectativa dos ímpios termina em frustração. Então, o que será que a gente está depositando a nossa esperança? Porque parece que isso determina a nossa caminhada. Quando a esperança está em Deus, nós estaremos sustentados. Agora, quando está em coisas passageiras, nós ficamos decepcionados. O justo passa por lutas também, mas ele não perde a esperança. Nós vemos aí os apóstolos, os discípulos do primeiro século, indo para a morte e fiéis. Ô, gente, como é que ele estava desse jeito? Eles estavam num caminho de justiça. Agora, o ímpio, quando conquista algo, quando ele está em alguma coisa, ele nunca está satisfeito de verdade. Ele nunca... Os discípulos do primeiro século se satisfaziam em sua morte, no seu sofrer. Ficavam felizes por se acharem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Já pensou isso? É lucro. É lucro. Tem até uma frase que o pessoal fala assim, né? Se você fosse acusado de ser cristão, ia ter prova suficiente para te incriminar? Então,
Para esses tinham. E eles achavam isso uma maneira de grande alegria. Opa, me viram como cristão. Eita glória, vou morrer agora. Que bom. Então, depois o Senhor também aqui, ele é apresentado como uma fortaleza para o íntegro e destruição para quem pratica o mal. Então, o mesmo caminho produz efeitos diferentes dependendo de quem anda por ele. Para quem ama a Deus, Deus tá obediente ali, ele é a proteção. Agora, para quem rejeita a verdade, ele é, olha, uma pedra no sapato. Eu já disse isso em outras aulas, mas, mais uma vez, eu posso estar errado nisso, mas o evangelho é uma boa notícia? Opa, uma excelente notícia. Que bom, né, que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da ira de Deus através do sacrifício, nos tira nossos pecados. Mas é uma boa notícia para quem acreditou nessa mensagem. Para quem não aceita essa mensagem, é uma péssima notícia. Tá? Eu posso estar errado, mas eu penso dessa forma. E os versículos em diante vai dizer que o justo não é abalado, mas os ímpios permanecerão na terra. Então, a ideia é uma permanência, não é só uma permanência física, mas uma estabilidade, um legado, uma continuidade. O justo vai construir algo que permanece. Como eu falei, né, que vai influenciar outras gerações, que vai deixar marcas na vida de outras pessoas. O ímpio pode até aparecer por um tempo, mas não tem raízes suficientes. E o capítulo vai fechar voltando ao tema da palavra, da boca. Que a boca do justo produz sabedoria, enquanto a língua perversa será cortada. Isso fecha daí o ciclo iniciado no começo do capítulo. Porque a forma como vivemos, ela aparece na forma como falamos. E a fala do justo é a fala que vai edificar. A fala do ímpio vai destruir. Não é apenas o que se diz, tá? Mas é o que isso revela sobre você. Como eu falei, vou repetir para a gente ir finalizando, a boca não revela, a boca não constrói caráter, ela só revela. A boca fala do que está cheio o coração. Então, meus amigos, que todos nós possamos estar enchendo o nosso coração com a sabedoria de Deus, para que a nossa fala seja um instrumento para a boa obra de Deus. Eu, como eu disse, tenho essa dificuldade no que eu falo, na forma que eu falo. E tenho tentado buscar melhorar nisso. Mas não é uma luta. E acredito que para você também seja. E o convite que fica é, novamente, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos, de fato, confiar no que Deus está falando. E que isso vai ser bom para a nossa vida. Eu estava vendo algo hoje, que essas mensagens motivacionais, mas que tinha uma verdade nela. Alguém postou num story aí, eu estava vendo. Talvez pode ter sido um de vocês. Mas era assim, nós declaramos todos os dias como Jesus ou Deus sendo nosso Senhor, sendo nosso Deus, sendo nosso Pai, sendo aquela pessoa, aquele ser de maior, com maior, como é que é? Com a prioridade máxima na nossa vida. Mas se a gente for pegar o nosso dia, por que a gente dedica tanto tempo para uma coisa tão importante? Quanto por cento do seu tempo você está dedicando para Deus? Talvez isso é algo bom da gente refletir, porque nós precisamos desse temor, entender quem esse Deus é, o quanto esse Deus é poderoso e o que ele pode fazer por nós e o que ele já tem feito por nós e onde as suas promessas, os seus ensinos vão nos levar. Então, meus amigos, fica o convite para mais uma vez estarmos em busca dessa sabedoria e ouvindo a sua voz, para que a gente pare de falar besteira, de falar na hora errada, de falar o que não devia e se arrependa depois por isso. Acho que todo mundo já passou por isso aqui e sabe que isso não é nada bom, não é nada gostoso e não é fácil de ser resolvido. Então, melhor do que ser resolvido é nem acontecer. Tá? Então, por hoje é isso. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Eu tentei ser um pouco rápido agora, só porque eu não queria me estender muito, tá? Mas eu queria acabar o capítulo por conta de quê? Deixa eu avisar já. Alguém quer falar alguma coisa? Quem comentar? Não concordou comigo? Achou que eu viajei muito?
Hoje eu falei muito a minha opinião, né? Eu falei para algumas pessoas que eu gosto de fazer aula de provérbios, que eu dou minha opinião e... O que você fala, eu aceito. Ok, não faça isso. Eu gosto da minha opinião e depois falo, não, mas é só pensamento aqui e tal. Ok. Alguém abriu o microfone na hora que eu falei ok. Então, ok. Por que eu quis acelerar essa aula? Porque semana que vem não teremos aula, mas teremos terça-feira aula com o Renato. Tá? Só haverá aula terça-feira da semana que vem. Eu não estarei presente, infelizmente, porque estarei lá no AMO. Remarca. Ele não tem muita disponibilidade de agenda para a gente fazer essas remarcações. Tá? Aí, o que acontece? Na semana, então, ó, do dia 26 ao dia 30, só vai ter aula no dia 27, que é terça-feira. Em fevereiro, nós vamos ter aula na terça com o Renato. Na segunda eu vou ver se eu vou conseguir fazer, porque eu vou estar no AMO, não vou ter tempo de preparar, né? Mas eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, temos na segunda. Terça-feira, nós temos aula com o Renato, o Deus que se deixa conhecer. Quarta, quinta e sexta, nós vamos ter um intensivo com o Mauro, do livro de Neemias. Tá? Profeta Neemias, Velho Testamento, bem interessante. Eu já ouvi muitos elogios dessa aula, tá? Então, se eu fosse você, se programar para participar. Quarta, quinta e sexta. Aí, olha, presta atenção agora, que agora vai mudar tudo a nossa agenda. A partir do dia 9 de fevereiro, nós temos segunda-feira Provérbios. Terça-feira ainda vai ter aula do Renato. Quarta-feira temos aulas das meninas que vai voltar dia 11. Quinta-feira teremos um novo professor com o estudo de 1 Coríntios e 2 Coríntios também. E vai ter uma boa turma aí que eu fiz uma parceria com um irmão lá de Campo Grande, tá? Ele é evangelista lá. Ele é irmão do Gustavo Anizelli, que já esteve com a gente aqui alguma vez, aqui, né, dando aula de Filipenses, se eu não me engano. Ele é evangelista lá em Campo Grande, um cara muito bom, que eu gosto muito também, meu amigo. E ele já faz aula lá para uma turma dele lá. E eu falei, opa, vamos entrar também. Ele concordou, a gente combinou o livro que a gente ia fazer aqui, deu certo, 1 e 2 Coríntios. Tá? Então, a partir do dia 9 de fevereiro, nós vamos ter aula, só não vai ter aula na sexta, porque sábado também vai ter Apocalipse com o Daniel. Então, vai ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sábado. E domingo já E sabe. domingo tem culto, amém. Todo mundo lá. Beleza, família? Então, a agenda vai estar bem cheia para vocês aí. Então, se programem. Porque, igual eu não vou conseguir participar de todos, acho que quinta-feira talvez eu não vou conseguir participar, porque eu tenho grupo de casa aqui em Curitiba, que eu ajudo lá também, então talvez fique meio vago, mas vocês vão estar aqui, vocês aproveitam e é assim mesmo. Vamos orar então para a gente encerrar? Alguém pode orar, por favor? Para encerrar? Senão eu mesmo oro. Eu vou orar então, vai, ninguém se manifestou a tempo. Vou orar, oremos. Senhor, grandioso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia onde estamos aqui reunidos para meditar na Tua Palavra, para tentarmos compreender a sabedoria que o Senhor nos deixou através do livro de Provérbios. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos enchendo dessa sabedoria que vem do alto. Que possamos estar controlando bem a nossa língua. O que nós queremos, Senhor, é formar pontes até o Senhor. Que mais e mais pessoas possam conhecer o Teu incrível poder, a salvação que o Senhor disponibilizou, e que mais pessoas também sejam participantes dessa sabedoria. Então nos ajude, Pai, para que nossas palavras sejam sempre temperadas. E que em tudo que falamos, em tudo que fazemos, possamos mostrar Jesus Cristo em tudo isso. No que falamos, no que fazemos, no que pensamos, que possamos estar cada vez mais alinhados com a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe aqui, abençoe cada família reunida, cuide, Senhor, para que estejamos todos sempre dispostos a nos colocar ao serviço do Senhor.
E que o Senhor também esteja abençoando a nossa semana. Peço também, em especial, que o Senhor esteja abençoando essa temporada do Amo, que mais e mais jovens, e mais pessoas e mais famílias possam estar, de fato, se voltando e se colocando à disposição mental para servir ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que estaremos lá. Que o Senhor abençoe também os que não vão poder, mas que estarão orando, estarão servindo em outras áreas. Em nome do Filho de Jesus, ó Pai, que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Ah.